Então vamos para a nossa aula número 2. Então vamos conversar um pouco agora sobre os inimigos do orçamento. Eu fiz questão de incluir essa aula no nosso curso, apesar de não ser o nosso foco, tá? Principalmente depois dos exemplos vocês vão ver isso, mas é muito interessante para que a gente tenha esse conhecimento para a nossa vida e muitas das vezes esse conhecimento principalmente vai ajudar, vai auxiliar aquelas pessoas que estão à nossa volta, alguns amigos, familiares, filhos, para que a gente possa explicar e tirar algumas ideias da cabeça da maioria das pessoas que a gente tem, principalmente com o brasileiro. Acaba que vocês vão entender um pouco isso logo mais, porque ficam com várias ideias sobre financiamento, sobre adquirir imóvel, sobre empréstimo, cheque especial, cartão de crédito. E na verdade vocês vão ver que são grandes inimigos nossos, do nosso orçamento e do nosso planejamento futuro, ok? Então vamos para o que interessa. Então, já falei mais ou menos, já fui um pouco apressado e já falei um pouco quais são os nossos inimigos. Então, como eu disse para vocês, nós temos alguns grandes inimigos do nosso orçamento e que eles vão dificultar e muito a gente concluir os nossos desejos, os nossos sonhos, nossas metas, nossa aposentadoria, tudo com relação a dinheiro. E quais são esses agora, para provavelmente a gente começar aí a nossa conversa? Então, o primeiro, falta de planejamento. Eu não vou bater agora em específico o planejamento, porque a gente vai ter uma aula específica para isso. Porque, na minha opinião, eu acho que quem não faz planejamento, não pensa daqui a 1, 2, 5, 10 anos, eu diria para ele, pode parar agora e não adianta tentar. Ah, mas não, mas eu vou conseguir, eu vou chegar. Pode até chegar, mas ou vai ser por sorte, ou é porque a sua meta, o seu desejo era muito abaixo do que você poderia alcançar. Porque quem planeja chega muito longe e muito bem. Então não se esqueça disso e a gente vai bater isso daqui a 2, 3 aulas mais para frente, ok? Vamos para o próximo. Então já são grandes conhecidos nossos: financiamento de imóvel, financiamento de automóvel, cheque especial, consórcio e cartão de crédito. Então são vilões aí do nosso dia a dia para muitos brasileiros, né? Então a gente tem que ter a noção de o quanto é prejudicial esses itens, esses inimigos que a gente acabou de elencar, tá? Então vamos ver o porquê disso. Então vai aí o nosso alerta número 2 e esse é muito importante, muito. Na verdade todos os alertas são, mas esse é complicadíssimo porque geralmente quando a gente se encontra em algumas situações de dificuldade de dinheiro, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é nos utilizar ali daqueles nossos inimigos e depois é difícil que eles nos larguem. Então, só para lembrar aqui e reforçar, só recorra a qualquer um destes por necessidade extrema. Só por necessidade extrema. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, vou bater aqui primeiro o financiamento e eu prefiro fazer tudo com exemplos que fica muito mais claro para vocês. Então, esse nosso primeiro exemplo, eu fiz aí um demonstrativo que nós, por exemplo, você vai comprar um imóvel, um apartamento, uma casa de 350 mil reais financiado. Fala, poxa, acabei de casar, ou então saí da casa dos meus pais, quero comprar uma casa. Todo mundo fala que a primeira coisa que tem que adquirir é imóvel, tem que ter algum lugar para a gente cair morto, ou quem casa quer casa, e várias outras coisas que fica todo mundo falando por aí. Então, vou comprar minha casa financiada. Então, eu tenho meu dinheirinho lá que eu guardei até agora, eu tenho 70 mil reais, vou dar de entrada, ó, vou dar bastante dinheiro para eu começar aí já minha casa e começar bem. Então, vou fazer o meu financiamento de 280 mil reais. Então, fiz uma simulação por um banco aqui, não vou nem falar qual banco é, mas esse banco me deu uma taxa aí completa, uma taxa total de 10,82 ao ano de juros aí em cima do dinheiro que eu vou emprestar aí do banco para pagar o meu imóvel por completo. E eu fiz esse financiamento em 30 anos. Então saiu aí 360 parcelas. E qual é o valor das minhas parcelas? 3.099. É claro que essas parcelas vão diminuindo, se eu não me engano, a última parcela é por volta de 800 e alguma coisa, né? Mas a gente sabe que o juros está tudo embutido desde as primeiras parcelas e lá no fim praticamente já não está, já é o banco já recebeu praticamente o seu patrimônio total investido e mais muito lucro, né?
E aí no final, então, lá depois dos 30 anos, eu vou ter um imóvel de 35, 37 anos, no mínimo, né? Porque se eu paguei 30 anos, o imóvel, ou a não ser que ele seja zero, o imóvel vai ter 30 anos, ou se o imóvel ainda foi feito ali com 5, 7 anos, ainda tem mais esses anos para a gente agregar no nosso patrimônio. Então, eu vou ter um imóvel já bem velho, né? Mais de 30 anos, e eu paguei nesse imóvel 725 mil com 58, né? Então vejam só, o imóvel custava 350, eu já dei 70 mil de entrada e eu ainda paguei 725 com 58 nesse meu imóvel de 30 anos, né? Ah, vocês vão falar, mas eu não vou ficar nesse imóvel para sempre, não sei o quê. Senhores, depois vocês vão mudar para outro, provavelmente, ou vão quitar no meio do caminho. Mas tem um abatimento, os juros praticamente, vocês vão pagar nos primeiros 12, 13 anos o valor do imóvel. O resto é tudo juros e lucro para o banco, né? Então agora eu vou mostrar para vocês uma das formas que talvez seja para a gente viabilizar o nosso imóvel sem aí pedir a ajuda, não ir para o lado do financiamento e vocês vão entender o que eu quero dizer com o inimigo do nosso orçamento com relação ao financiamento. Então vamos lá agora, vamos fazer diferente. Lembram que a gente vai pagar R$ 3.099 de mensalidade lá de prestação do nosso financiamento? Então agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar essa prestação, em vez de pagar para o meu financiamento, eu vou utilizar ela. O que eu vou fazer com essa prestação? Eu vou pegar minha prestação e parte dela eu vou pagar o meu aluguel, porque eu tenho que morar em algum lugar, não é isso? Então, com o que sobrar dessa prestação aí, tirando o aluguel que eu vou morar, eu vou investir, guardar, para que esse valor aí sim, aí eu venha comprar o meu imóvel à vista ou no menor prazo possível. Então veja aqui para vocês. Se eu pagar 1.800 de aluguel, então a minha parcela 3.099 vai me sobrar 1.299. Então eu vou investir esse 1.299 ou num renda fixa de 1% ao mês ou num fundo imobiliário, quer que seja, mas o meu cálculo médio que eu fiz aqui para vocês foi um cálculo de 1% ao mês, coisa que atualmente a gente consegue com muita, mas muita facilidade e segurança. Tá? Com renda fixa tem dado bem mais que 1% ao mês, ok? Então, mais para frente ele foi passando, fui fazendo isso e pasmem, senhores, dentro de menos da metade do período lá de 30 anos, em 14 anos, você poupando só o 1.299 e pagando o seu aluguel, você vai atingir o valor de 930 mil com 761 reais. É isso mesmo. Em 14 anos, 16 anos a menos que você pagar os seus 725 mil lá daquele imóvel de 30 anos. Ah, mas eu só quero comprar o imóvel. Ok, você poderá comprar o seu imóvel com 8 anos. Guardando quanto? 1.299 com 1% ao mês. 8 anos. Então vai me dizer que vocês não podem esperar 8 anos pagando o seu aluguel, não vai sair nenhum dinheiro a mais, é a mesma mensalidade do financiamento. E guardando 1.299, não tem essa disciplina de simplesmente pegar o dinheiro, pagar o aluguel, guardar 1.299 num fundo de renda fixa, num renda fixa ou num fundo imobiliário e esperar 8 anos. Se vocês não têm essa disciplina e essa regularidade, aí não tem jeito. Não preciso nem assistir mais o resto do curso. Ok? Vejam aí a diferença gritante, né? Então prestem atenção e, por favor, não recorram a financiamento. Vocês estão financiando o lucro do banco e não a casa de vocês. Vamos lá para o financiamento de automóvel. É menos pior, né? Digamos assim. Se tem como assassinar o português, é menos ruim, né? Não tem como ser bom, mais ou menos. Não, é menos pior, tá? E então vamos aqui com o nosso exemplo de automóvel. Então eu peguei um imóvel popular, um Onix 1.0, mais simples que tem no mercado hoje, o mais barato que tem lá na Chevrolet. E qualquer outro imóvel vai sair mais ou menos nesse preço, com nossos juros e os preços das coisas estão muito altos. Então esse Onix, carro popular, simples 1.0, vai estar saindo 77.450 se eu pagar ele à vista. Tá? 77 mil, é isso mesmo. Carro 1.0, 77 mil. Então,
vou fazer o meu financiamento. Se eu der uma entrada, eu tenho um carro mais velho, eu tenho um carro ali de 5, 6, 7 anos de uso, vou dar o carro de entrada. Então, eu vou dar o carro ali, fiz os cálculos, 36.340, porque eu fiz o financiamento e o banco ali, eu fiz até o simulação pelo Itaú, nada contra o banco Itaú ou qualquer outro, eu fiz a simulação que estava mais fácil fazer a simulação pelo site dele lá. Então ele me deu um custo efetivo total ali, o 7 de 27,39 ao ano. Né? Então lembra ali do nosso, pelo menos o nosso financiamento de imóvel estava dando 10,82. Isso já é quase 3 vezes maior que o nosso juros aí do nosso imóvel. Então, pagando ele em 48 vezes, 4 anos, eu paguei 61.102, né? Foi uma prestação ali de 48 vezes de 1.272. Então vejam aí que o meu carro, que era 77.450, saiu por 99.827. Então, só para eu fazer um adendo aqui. Então, vocês compraram um carro de 77.500, demoraram 4 anos para pagar. Então, quando você acabou de pagar, o carro já tem 4 anos de uso, então já desvalorizou ali 8, 10, 12 mil, dependendo do carro, no mínimo, né? Então, vocês vão ter um carro com 4 anos de uso, valendo 10 mil ou menos. Então, o carro vai estar valendo 67 mil e vocês pagaram quase 100 mil reais nele. Então, vocês já perderam aí 30, 40 mil aí brincando, simplesmente pagando o seu próprio financiamento. Então vejam as situações, como elas são e o tanto de juros e tanto de dinheiro que a gente vai desperdiçando, jogando fora e dando para o banco, ok? Então essas coisas têm que ficar bem claras na nossa cabeça para que a gente não vacile, não fique perdendo dinheiro, que é dinheiro que a gente poderia estar investindo. Lembra lá da nossa primeira aula? Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você faz. Você está jogando dinheiro fora, você está deixando de ganhar mais dinheiro para o seu futuro. E aí vamos para o próximo tema aqui. O pessoal vai falar, mas consórcio é bom, não tem juros, não sei o quê. Vou ir direto e ir rápido aqui no consórcio, não vou ficar enrolando, perdendo tempo de vocês. Então fiz aquele mesmo consórcio similar ali, nessa simulação aqui, me proporcionava fazer de 75 mil ou de 77, alguma coisa assim. Não deu para fazer no valor idêntico lá dos 77,5 que a gente fez agora há pouco, do nosso financiamento, mas então 75. Você vai pagar 50 meses de 1.398. Então, no final das contas, no final de 50 meses, você vai ter pago 69.937 e você vai receber uma carta de crédito de 56.250. Entender? É exatamente isso. Se espantem. Então, era um valor que eu queria financiar um carro de 75. Eu paguei 69, quase 70 e eu recebi 56 e vocês vão me falar que, não, mas consórcio não tem juros. Brincando ali, vocês já estão vendo que tem a taxa administrativa de 16% e fundo reserva mais 3%. Então você, além do tempo todo que passou, 50 meses colocando dinheiro lá, você não ganhou um centavo de juros a mais, porque seu dinheiro ficou parado lá, e você ainda perdeu 16, 19% de valor do que você pagou. E aí vocês vão me falar que não tem. Fazendo as contas básicas, no mínimo você está pagando de juros 4,75% ao mês, ao ano, perdão. De juros do valor que você pagou. Agora me acompanha aqui, vem comigo aqui e me presta atenção nesse mesmo dinheiro que você pagaria para você mesmo e você guardar esse dinheiro. Então, se você começasse com zero, pagasse aquele valor lá, vou até voltar aqui, ó, 1.398,75 da simulação do nosso consórcio, com aquela velha nossa taxa média de 1% ao mês que a gente põe na nossa renda fixa e esquece lá por 50 meses. Você no final vai ter pago os mesmos 69.925, só que olha o resultado diferente por você entender isso e fazer a opção certa e investir bem o seu dinheiro. Você, em vez de ter os seus 56 mil depois de 50 meses, você simplesmente tem 90 mil. Então você não precisa nem mais comprar aquele Onix 1.0 basicão lá por 77. Você pode comprar um carro melhor, um outro modelo, porque você vai ter em mão, depois de 50 meses, R$ 90.151. Mas consórcio não é tão ruim. Eu não vou nem comentar essa situação, beleza? Então, vamos seguir. Cheque especial, senhores, é a partir desse momento que a coisa fica obscena, tá? Então, me perdoem aqui se eu falar alguma palavra ruim, mas é obscena, é o mínimo que a gente pode falar.
Então, falando de cheque especial aqui, vejam que os primeiros bancos ali, tirando, mal são bancos pequenos ou muito pouco conhecidos, né? Banco Ribeirão Preto, Sofisa, a partir do BMG, Sicoob, ali a gente até Modal, a gente ainda conhece, mas não existe cheque especial barato. Vocês vejam ali que no segundo ali, no Sofisa, a gente já tem 50% ao ano. Vamos pegar uns bancos mais conhecidos aqui. Ah, não, Caixa Econômica Federal é o Banco do Povo, é um financiamento, cheque especial, faz tudo pelo povo. Vejam ali, Caixa Econômica Federal, 95% ao ano. Vocês têm noção do quanto daria para a gente guardar um dinheiro básico a 95, a 113, igual tá aí o alguns outros bancos da Ecoval, 115, 118% ao ano. Com essa taxa ao ano, por exemplo, 115, 116, se você depositasse um valor de R$ 300 com essa taxa aí de rendimento ao ano, em 5 anos você teria R$ 1.000.000 com apenas R$ 300. Você depositaria no final aí de 5 anos R$ 25.000 e você já receberia R$ 1.000.000. É igual o Silvio Santos, R$ 1.000.000. Por quê? Porque 100% ao ano é muita grana. Muita, mas muita mesmo. Cheque especial. Então, o que vocês vão fazer na vida de vocês? Manda cancelar, tira, ou então deixa um pouquinho ali, porque às vezes, me apertei um segundo ali no final do mês, pô, no final, acabou meu dinheiro, precisava de um dinheiro na mão para fazer um Pix, tá, deixa ali ficou 2 dias, não tem problema, ok. A gente às vezes passa alguns apertos ali até para fazer algum ajuste no nosso acerto mensal. Mas usar isso normalmente, deixar esses juros na nossa conta, por favor, senhores, não passem perto disso aqui, ok? Então, cheque especial, nunca, nunca, de jeito nenhum. E agora vamos para o campeão de todos. Então veja aqui que eu já peguei no número 9 da nossa lista, eu peguei essa lista tanto do cheque especial quanto do rotativo do cartão de crédito lá no Banco Central. Certo? Então, mais fidedigno que isso não existe. O Banco Central tem todas as taxas lá, quem quiser acessar. Então veja aqui que eu não peguei do 8 para cima, por quê? Porque já eram bancos que eu nunca vi na vida, tá? Nunca nem vi o nome, ok? Então veja aqui, Banco Inter, que é um dos mais baratos aqui, 117,41 ao ano. Lembra lá daquele cálculo que a gente falou? Com R$ 300 a 117 de juros ao ano, a gente faria R$ 1.000.000 em 5 anos. 5, tá? E vejam aí outros, a Caixa Econômica Federal, 221. Vamos mais um aqui. Banco do Brasil, 325% ao ano. E a gente tem valores, e a gente tem uma lista ali com mais de 200 bancos, então imaginem até que ponto chega esses juros aí de 600, 700% ao ano. Então você vai me falar que, não, o banco é bonzinho, tá me dando crédito, tá deixando usar o cartão. É claro que isso aqui é para aquelas pessoas que usam o cartão e ficam pagando o mínimo, né? O mínimo do cartão de crédito. Quem usou o seu cartão e pagou a fatura naturalmente, ok, não tem juros, só paga ali mais na frente e morreu. Mas quem fica pagando o mínimo, não consegue, gastou demais no cartão, vai sofrer no mês seguinte, não paga tudo, vou deixar para o mês seguinte, daí eu pago, não tem problema. Tem problema sim, um problema gravíssimo. Então, senhores, não recorram a esse tipo de crédito. Tá? Se vocês tiverem algum problema, alguma situação, não tem jeito realmente, problema de saúde, meu carro estragou, eu estou sem dinheiro agora, preciso porque meu trabalho depende disso, recorram ao empréstimo comum ali, às vezes com 9, 10, 11% ao ano, igual do financiamento lá, e tentem encerrar isso o mais rápido possível e foquem todas as suas forças enquanto vocês estiverem com essa situação de ter dívida, de rotativo de cartão, empréstimo, financiamento. Senhores, tem que apertar o cinto sim, tem de deixar de sair à rua, de ir no shopping, de ficar tomando a cervejinha no final de semana, porque isso pode virar uma bola de neve da morte, certo? Da morte, não. Então por isso está aqui, fiz questão de colocar essa lápide para vocês não esquecerem da lápide do mau usador de cartão de crédito. Vai em paz, rest in peace, não tem jeito. Camarada é que usar o rotativo do cartão e achar que pagar o mínimo está tranquilo, não, depois eu pago, nunca mais vai conseguir correr atrás dessa dívida, ok?
Então, chegamos ao termo dessa nossa segunda aula. É uma aula realmente impressionante. Para quem não conhecia e não sabia de números com relação a esses inimigos, é melhor ficar de orelha em pé mesmo, ok? São situações complicadas, eu sei que cada um tem a sua situação de vida, tem gente que eu acho que nunca passou nem perto disso, mas tem muita gente, ainda mais no Brasil atual, com inflação, com problemas grandes, muita desemprego e coisas do tipo, acabam levando pessoas, às vezes, a recorrer a esse tipo de situação, tá? Faço questão de deixar essa aula aqui, até um bônus, porque não é o nosso foco, repito, mas é importante a gente saber disso, até para a gente poder auxiliar, às vezes, pessoas próximas nossas, pessoas que trabalham com a gente, familiares, amigos, porque é um mal terrível, às vezes, que essas instituições bancárias, às vezes, ficam ligando até para pessoas, oferecer crédito para pessoa já idosa, às vezes, vocês vão pagar pouco, não, os juros é barato, é isso, é aquilo, comprar o imóvel, o gerente de banco, às vezes, oferecendo isso, e vocês estão vendo ali a grande sacanagem que é com o cliente, com o brasileiro, pagando taxas desse nível. Então, a nossa frase para a gente encerrar essa aula agora, até já passei um pouco do tempo que eu queria para ela. Então, o desperdício de hoje pode ser a necessidade de amanhã. Não se esqueçam disso. Então, cortem esse desperdício, jogar esse de, mas eu quero meu carro novo, eu quero ter minha casa para chamar de minha. Senhores, façam um planejamento, vão com calma, guardem o dinheiro, tentem comprar à vista. Tenham paciência de esperar às vezes 3, 4, 6 anos, porque vai chegar, vocês vão se aproveitar muito, vão aproveitar muito mais às vezes do bem alcançado, do que aconteceu, porque vocês não vão estar com a corda no pescoço cheio de juros e dívida para pagar. Então, brasileiro sem carnê não é brasileiro. Senhores, quem fala um negócio desse aí é porque está enforcado e não tem o mínimo de conhecimento e planejamento para tratar da sua vida financeira na sua vida pessoal. Tá ok? Então, fechamos agora e até a próxima.